E aí, você já leu algum quadrinho mudo? Fala galera, Galo Ribeiro aqui, e esse é um vídeo para falar um pouquinho sobre quadrinhos mudos, né? Quadrinhos sem texto, porque eu tenho estudado bastante ultimamente quadrinhos mudos. Eu acho que tem muita coisa pra gente aprender de quadrinhos mudos, né? Eles são muito úteis, tanto se você é autor, né, quanto se você é leitor, porque o leitor também se beneficia muito de quadrinhos mudos. Vamos entender por quê, beleza? Então, antes de começar, não esqueça das redes sociais todas: Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você quiser conhecer meu trabalho para além do YouTube, eu sou professor, eu sou editor, eu sou quadrinista. Meus links estão aqui do lado, minha caixa postal também. Mandem coisas para mim, mandem mimos, tá? E enfim, vamos falar de quadrinhos mudos hoje, porque como eu disse, esse é um vídeo tanto para o leitor de quadrinhos quanto para o autor de quadrinhos. Os dois aprendem muito com quadrinhos mudos, assim como eu tenho aprendido bastante, tá? E eu tenho estudado quadrinhos mudos por quê? Porque o meu último quadrinho, Travessia, que inclusive está à venda na Amazon, link aqui embaixo na descrição, né? Ele é mudo, né? Porque a minha proposta era fazer um quadrinho de 24 horas. Vocês conhecem já, para quem não conhece, link aqui na descrição também para o 24 horas de quadrinhos. A ideia era fazer um quadrinho de 24 horas e para fazer mais rápido eu falei, vou fazer ele mudo, né? E até um bom exercício para treinar a narrativa e tal. E, de fato, gente, como eu aprendi com quadrinhos mudos, então Travessia não é mais agora um quadrinho mudo, mas é uma série de quadrinhos mudos. E eu tenho estudado muito por fora, né, obviamente, para fazer melhores quadrinhos mudos. E assim, esses quadrinhos têm muitas vantagens, tá? Para quem não tá ligado, o quadrinho mudo é basicamente um quadrinho onde você só tem imagens, né? Não tem balão, não tem recordatório, não tem texto, no máximo onomatopeia, aqui ou ali, né? E alguns classificam também como quadrinho mudo, eu sou um deles, né? Quadrinhos que tem até balão, mas que o que tá escrito no balão é indecifrável, tipo língua alienígena ou uma, entendeu? Tipo, alguém falou, mas você não pode ler aquilo, sacou? Aquilo não é legível. Então também se aplica como quadrinho mudo, sacou? Mas o ponto é o seguinte, quadrinhos mudos são muito bons e tem muitas vantagens para você como autor, se você quiser fazer quadrinhos mudos, e você como leitor, ler quadrinhos mudos. Então vamos falar um pouquinho das vantagens de um e de outro, tá? Então se você é autor de quadrinhos, a primeira vantagem é que quadrinho mudo vai te ensinar narrativa. Você vai ser obrigado, né, por definição, a contar histórias que funcionem narrativamente sem o auxílio, a bengala do texto, entendeu? Porque eu posso ter um quadrinho que é desenhado ok, que a narrativa funciona meio mais ou menos, mas que o texto conduz, o texto resolve pra você. Então, em algum momento que a narrativa ficou ambígua, o texto te salva, sacou? Dá uma legenda do que aconteceu. E não é legal que o seu quadrinho dependa do texto, né? Ele tem que funcionar com as próprias pernas, né? O texto ajuda, complementa, não pode ser essencial para que você leia a parada, entendeu? Ele tem que ter um papel, tem que saber o seu lugar, entendeu? É claro que um quadrinho complexo, o texto faz sim toda a diferença e não funcionaria sem ele. Mas o ponto é, a narrativa não pode depender dele. Não é que o quadrinho não dependa dele. É que a narrativa não pode depender do texto. A narrativa tem que depender da narrativa, do desenho, da decupagem, né? Então o olhar tem que ser conduzido através da narrativa sem o texto, teoricamente, tá? Outra coisa interessante do quadrinho mudo é que ele obriga você, quadrinista, a desenhar poses diferentes. Porque você não pode fazer um quadrinho mudo com um monte de gente olhando para a câmera, né, olhando para você, olhando pro lado, 3/4 assim, né, do busto para cima e com o balão do lado. A gente chama isso de talking heads. Isso é um saco, é monótono. E se você fizer isso com um quadrinho mudo, você não vai ter história, vai ser um monte de gente assim. Um monte de porta-retrato renascentista, entendeu? Então você é obrigado, com o quadrinho mudo, a fazer pessoas em poses, falando, gesticulando, fazendo assim, e expressões faciais mais claras, porque você vai passar emoção só com desenho. Então você vai ser obrigado a fazer desenhos mais expressivos, sacou? Tanto em feição, quanto em gesto, quanto em posição no quadro e tudo mais. Além disso, vai ter que desenhar cenário também, né? Porque, de novo, o balão, o texto, pode dizer, não, estávamos numa floresta. E pronto, você faz um fundo verde e floresta. Agora, se você não tem texto, você tem que desenhar a floresta. Você tem que desenhar o deserto. Tem que desenhar a cidade, né? Então, o cara era um cara sujo ou era um cara limpo? Você não pode dizer isso, não, aquele cara era imundo. Não, tem que desenhar o quarto dele todo sujo, né, com poeira, com comida suja, tem que ter. Então você é obrigado a caracterizar o cenário melhor, porque você não tem a muleta do texto para explicar as coisas, né? Então é literalmente o show don't tell do cinema. Outra coisa legal de vantagem do quadrinho mudo é que o mal ou bem é mais rápido de fazer. Porque fazer balão dá trabalho, demora, né? E, pelo menos para mim, só desenhar é bem mais rápido. Então acelera o meu processo, o que é uma vantagem definitivamente. E por fim, e essa eu diria que é a melhor vantagem não, que eu acho que a melhor vantagem é a narrativa, tá? Mas uma grande vantagem é que você pode traduzir o seu quadrinho muito mais fácil para o mercado exterior, né? Porque traduzir é basicamente mudar o título, porque o quadrinho não tem fala. Então tá traduzido já.
né? E assim, a gente sabe que o mercado de quadrinhos lá fora é muito maior do que no Brasil, né? O mercado americano, japonês e europeu, particularmente, são três muito fortes, né? Então, especialmente não, esquece o que eu falei, porque eu falei, não, esquece isso, porque não são só esses três, porque falando de quadrinho digital, a gente tem também o mercado coreano. Então vou mudar, vai ser o americano, o europeu e o do Extremo Oriente, vamos colocar assim, porque do jeito que as coisas estão andando na Coreia, o mercado de quadrinhos coreano tá grande, tá grande mesmo, sacou? Não tem dados para dizer se ele tá tão grande quanto o japonês, mas ele tá bem grande. Então fiquem atentos a isso aí. Enfim, o ponto é, fora do Brasil temos mais leitores, né? Então fazer um quadrinho que é passível de ser lido por outras pessoas em outros lugares é uma vantagem para você ganhar certa credibilidade, você ganhar status, você ganhar notoriedade no quadrinho. Então, pense nisso ao fazer um quadrinho, beleza? Enfim, e pro leitor? Qual é a vantagem do quadrinho mudo pro leitor? Qual o sentido de um leitor se beneficiar de um quadrinho mudo? Então, vamos lá. Primeira coisa, se você não é um leitor de quadrinhos já calejado, tá começando agora a ler quadrinho, tá se acostumando com o formato, né? Você ler um quadrinho mudo vai te ensinar a ler na narrativa, vai te ensinar a ler quadrinho, porque como você não tem texto, você é obrigado a prestar atenção nos quadros, nos desenhos, né? E isso é como se lê quadrinho, né? Porque muitas vezes a gente lê quadrinhos lendo os balões e passando rabo de olho no desenho. Isso é um problema, eu diria, né? Porque o quadrinho tem que funcionar com o texto e com a imagem, os dois têm que se complementar. Se você tem uma história só em balões e o desenho é só pano de fundo, pô, podia fazer uma prosa, né? Não precisava ser um quadrinho. Então, quando você faz um bom quadrinho, ele tem o texto funcionando bem e o desenho funcionando bem também, né? Num quadrinho mudo, você tem só o desenho. Então, o cara é obrigado a ler com muita atenção o desenho e ele vai aprender a ler desenho, né? Porque a gente aprende a ler texto, mas ler desenho tem certas nuances, né? A gente tem que ter um olho mais calibrado para isso. E um leitor iniciante talvez não tenha, perca algumas coisas legais do desenho, não que vai, tipo, ser horrível de ler, mas assim, perde um pouco de nuance, né? E ler um quadrinho mudo vai te ensinar, né, didaticamente, passo a passo, a ler um quadrinho bonitinho. Ainda complementando essa vantagem, é que ele vai te ensinar as peculiaridades da linguagem, porque quando você lê o quadrinho mudo, você é obrigado, como eu disse, né, a ler só a condução do olhar pelas imagens. Então, alguns artifícios que o cara faz, de fazer leitura em Z, de fazer mais quadros para picotar a ação, de fazer quadros maiores para segurar você mais tempo naquele lugar, esses vocabulários quadrinísticos, digamos assim, né, vocabulários visuais, ficam mais fáceis de ser identificados quando tá mudo. Então, o cara vai aprender a linguagem, vai aprender a ler quadrinho lendo quadrinho mudo, né? E é mais rápido também de ler. Então, se você tá afim de ler mais livros, de ter mais coisas lidas em menos tempo, quadrinho mudo é mais rápido de ler em geral, né? Porque tem menos texto. Então, você lê mais rápido e lê mais rápido em geral. Não sei se é positivo, não é uma vantagem mais ou menos, né? É uma característica, não sei se é vantagem não, porque eu gosto às vezes de sentar e ficar lendo o quadrinho um tempão e apreciando aquilo, né? Mas de fato a gente lê mais rápido o quadrinho mudo. Mas o mais importante é o seguinte, gente, ele é mais participativo, isso é fato, né? O quadrinho é muito mais participativo do que o cinema, por exemplo, do que a animação, né? Porque na animação ou no cinema, a coisa acontece, você só assiste, você é passivo em relação àquilo. No quadrinho, não. Você tem uma imagem parada, outra imagem parada. É você que faz a ação acontecer. Então o quadrinho, por definição, é muito mais participativo do que as outras mídias que eu citei, né? Assim como o livro é mais participativo ainda que o quadrinho. E, de novo, não é vantagem ou desvantagem não, tá? São só formas diferentes de contar a história. Mas no caso do quadrinho mudo, ele é ainda mais participativo. Porque você tem que ver o que está acontecendo, não tem ninguém te dizendo o que está acontecendo. Ninguém, vou atacá-lo, ou então, ele é meu inimigo, sei lá, você tem que entender essas coisas por nuance de desenho. Então, ele é mais participativo ainda, faz você fazer mais parte daquela história. E é por isso que eu acho que algumas pessoas, quando leem quadrinhos mudos, ficam mais emocionadas. Porque você é obrigado a participar mais, logo, você sente mais parte daquela história, aquela história ressoa mais tempo com você, entendeu? Ela fica mais tempo contigo. Então, acho que o quadrinho mudo é muito bom para você criar empatia pela história. Eu estou experimentando isso bastante com Travessia agora, que é o meu quadrinho novo, que está na Amazon, inclusive, que é mudo, leiam na Amazon, link na descrição, porque é um quadrinho curto, né, pequenininho, mas que as respostas que eu tenho recebido dele são muito pessoais. A galera, tipo, nossa, eu gostei muito da emoção de tal parte, eu gostei muito de como o protagonista fez tal coisa. São detalhes que quando as pessoas leem meus quadrinhos com texto, ninguém repara, entendeu? Coisas que estão lá, o autor não deveria, né, pensar essas coisas, mas o leitor às vezes passa despercebido, passa reto por aquilo. No quadrinho mudo não, ele realmente está lá, ele vê as nuances, ele vê os detalhes, ele se sente mais próximo daquela história. Então eu estou aprendendo bastante com isso, estou estudando ainda se de fato é só uma percepção minha ou se é um fenômeno real, né? Estou ainda vendo dados,
Mas eu tenho percebido isso e parece muito interessante, cara. Eu tenho gostado de fazer quadrinhos mudos por isso. Então, pra fechar esse vídeo, né? Falei as coisas boas de quadrinhos mudos. Lê quadrinhos mudos, gente. Se você tem preconceito, acha que não, é muito rápido de ler, é muito, sei lá, raso. Não é, tá? É claro que tem algumas coisas que são difíceis de contar em quadrinhos mudos. Tem algumas histórias muito complexas que não dá pra contar em quadrinho mudo. Por exemplo, sei lá, uma história de sucessão dinástica, né? De traição de um maluco que falou coisa pro outro cara e mentiu pro outro. É difícil assim de fazer isso com um quadrinho mudo, né? O quadrinho mudo é muito mais ação, é muito mais baseado em ação, o que é legal, porque afinal de contas o quadrinho, por definição, é ação, é visual, né? Coisas acontecem visualmente. Então funciona muito bem, pelo menos eu acho. E então, assim, de novo, não é porque, não, o quadrinho mudo é muito melhor que o quadrinho com texto. Não, como eu falei, tem histórias boas para quadrinho mudo e histórias boas para quadrinho com texto. São coisas diferentes, os dois são legais e têm seus próprios méritos, tá? Não estou aqui dizendo que o quadrinho muda melhor, não é isso. Mas já que tem quadrinhos mudos muito bons e são legais, a gente viu que tem várias vantagens de você aprender, fazer quadrinhos mudos e ler quadrinhos mudos, e eu queria deixar uma listinha para vocês, curtinha, de quadrinhos mudos legais para vocês conhecerem, tá? O primeiro é Travessia, claro, né? O meu quadrinho que está na descrição, link na Amazon, comprem lá, tá legal. O segundo é o Marroy, do Thiago Egg, que é bem divertido também, tá no Tapas, se eu não me engano, o link tá na descrição. Mas é um quadrinho mudo, super divertido, fofinho, tem até música, bem legal, recomendo bastante, é bem divertido. Tem o Rizoma, que é um quadrinho, cara, olha só, tem até aquele aqui. É um quadrinho que eu ganhei, eu troquei, eu acho, no fim de 2015, tá? Lá em Belo Horizonte, quando a gente podia sair na rua ainda. Ai, que saudade. E é um quadrinho muito divertido, muito interessante, na verdade, sobre um cara meio feito de madeira, e ele tá andando num deserto, e ele vai tentando se encontrar, e vai meio que se esculpindo, sacou? É uma metáfora pra... Cara, é muito bonito, é muito bonito. É um quadrinho, olha só, deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui o miolo dele. Ó. É bem legal, gente. É bem bonito mesmo, tá? É um quadrinho que me deixou pensando bastante na época que eu li. E eu nunca mais vi nada deles, né? Do Thiago Ramos e do Narciso. É um quadrinho muito bom. Na época foi indicado ao HQ Mix, inclusive. Não sei se ganhou. E eu tomo 1, né? Eu queria ver o tomo 2. Eu queria ver a continuação dessa história. Mas nunca veio. Acho que nunca veio. E uma pena, porque é bem bonito. Então, assim, tem o primeiro capítulo dessa história na internet também. Eu consegui achar na hora de fazer esse vídeo. E tá na descrição o link também. E por fim, eu queria recomendar uma outra coisa, que muito em breve vai ter vídeo aqui no canal sobre ele também, que é um quadrinho chamado Tellurium, que é um quadrinho de um gringo chamado Matt Rhodes, que é muito, 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 muito bom. É incrível. Eu não sei nem se ele é um quadrinho, porque não é exatamente quadrinho. Quando eu fizer um vídeo sobre isso, eu vou explicar melhor. Mas é enfim, uma narrativa visual incrível, muda. Gente, vai ler, vai ler. Tá tudo online na internet de graça, link na descrição. Vai ler Tellurium, que é muito bonito. Sério, só isso que eu posso dizer. Tá bom? Então é isso, gente. Vocês têm algum quadrinho mudo que vocês gostam e recomendam? Bota aqui nos comentários. Quero conhecer os quadrinhos mudos que vocês estão falando. Quero conhecer mais quadrinhos mudos agora. Eu tô bem animado com isso. E é isso. Vocês gostam de quadrinho mudo? Vocês não gostam? Comentem aqui embaixo também. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!